Eu gostaria que a senhora definisse para a gente sobre alienação parental. Antes de definir, Sérgio, é importante a gente saber que a alienação parental é uma conduta praticada há muito tempo. Entretanto, ela gera uma síndrome que foi definida somente em 1985 por um médico psiquiatra americano, perito nesta área judicial. Aí chamou de síndrome da alienação. Síndrome, que seria a consequência do ato de alienação. O que é alienação? Só me permita aqui, eu vi uma definição lendo sobre alienação parental. Em algum dos artigos que eu li, colocou lá, síndrome da alienação parental, a construção do desamor. Eu achei isso incrível. Realmente é a construção do desamor. Porque o ato de alienação é justamente um ato de doutrinar aquele menor, aquela criança e adolescente, contra o outro genitor. Então, ele interfere na formação psicológica adequada daquele menor, ele impede a relação de afeto daquele menor com o outro genitor e seus familiares. Então, isso destrói o lado psíquico da criança, tanto da criança quanto do genitor. Então, na verdade, o ato de alienação é um ato de destruição mesmo do desenvolvimento psicológico dessa criança. Causa várias sequelas, tanto no menor quanto naquele genitor alienado. Nem sempre, Serginho, quem aliena é o guardião. Trabalhando em muitos processos de direito de família, especificamente alienação parental, percebo que genitor também, que não é o guardião do menor, ele pratica o ato de alienação. E uma coisa interessante que a lei fala no artigo 2º, além de definir o ato de alienação parental, ela fala quais são as pessoas da família que podem praticar o ato. Então, é o genitor, guardião Porque ou normalmente o foco todo está no genitor. No genitor. Em um deles, o que não Isso. está com a guarda. Isso. Mas também acontece no ciclo, no meio familiar. familiar. Né? Pode ser praticado por avós, por qualquer parente que tem, tios, primos, qualquer pessoa no seio familiar que tem aquela guarda daquele menor. Então, a lei 12.318, ela veio em 2010 como uma forma de prevenir e minimizar, né, esses atos de alienação parental. No artigo 2º da lei, define quais seriam esses atos, né, que é a conduta do genitor em construir naquela criança uma mente totalmente deturpada em relação à conduta do outro genitor, né? Fazer falsas alegações, impedir mesmo o livre exercício da autoridade parental por aquele genitor que não é guardião. Dificultar o acesso à família, mudar de residências de forma injustificada, omitir assuntos importantes do filho para o outro genitor, como problemas de saúde, questões escolares. Então, todos esses são atos que a lei define. Entretanto, eles não são taxativos. Podem ocorrer outras formas, né, de alienação. Aí já é uma maneira bem ampla já de se até estabelecer, né, a alienação. Isto. E o ato de alienação, na verdade, ele viola um direito fundamental da criança, né? Isso que eu ia perguntar agora, que é o direito da criança e quem normalmente é mais penalizado por isso, né? Mais penalizado. É quem paga a conta é a criança. É quem paga a né? conta, porque ele vai sofrer um dano psíquico que ele vai carregar para o resto da vida. Talvez ele resolverá só com apoio psiquiátrico e psicológico. Agora, doutora, quais são os motivos, né? Ainda que isso vá mais pela área até comportamental, mas quais são os motivos que levam a essa prática da alienação parental, o pessoal entender isso aí? Tá. A maioria dos motivos são relacionados à vingança, à falta de conformação mesmo com o fim daquela relação. A intenção, Sérgio, é destruir a imagem da outra pessoa para o filho. Então, com essa destruição, que é o ato de alienação da imagem do outro genitor, ele impede que aquele menor
tenha um contato saudável com seu pai, que exerça uma relação, que construa ali uma relação de afeto, que é o que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, coloca como direito fundamental da criança, que é o livre acesso a ambos os genitores e à convivência familiar. Isso a gente chama, Sérgio, como um abuso moral do genitor alienador. Quais são as penalidades previstas em lei quando isso é, de fato, já sentenciado, talvez? Ok. O juiz, quando ele percebe que tem indícios de alienação parental ou quando já tem um estudo técnico psicossocial da equipe do fórum, ele estabelece as seguintes penalidades. Podem ser cíveis e criminais, apesar da alienação parental não ser considerada crime. Olha, não é... Não. Olha, para mim era crime. Não é considerada crime. Olha, que interessante. A lei fala que o juiz pode estabelecer sanções cíveis e criminais, mas já temos decisão do STF que não é crime. Então, o que ele pode fazer? Primeira coisa, ele adverte o alienador. Depois, ele suspende o contato do alienador com o menor. De forma cumulativa, ele aplica multa para aquele alienador que não cumpre as determinações dele. Essa multa ela é diária e em valor pecuniário. Não resolvendo, ele pode vir até perder, em última hipótese, ele pode suspender o poder familiar daquele pai. Então, durante esse processo, o juiz vai determinar que aquele pai faça um acompanhamento psicológico. Então, vai depender, Sérgio, de cada caso. Tem alguns casos que a alienação ela é mais branda, então dá para resolver mantendo o contato. Outros casos que a alienação... Mas aí, no caso aí, por uma mediação de uma um mediação, profissional, de um psicólogo forense... Isso, e com aquelas determinações judiciais legais que o alienador tem que cumprir. Que aí já está tudo prevista dentro ali de quem tem a guarda e de quem não tem. Já está tudo previsto. Os detalhes, assim, os nuances, exemplo, uma pessoa que dificulta o contato telefônico do genitor com o filho. Então, ele vai falar que a cada contato não realizado, o alienador paga uma multa. Então, vai depender de cada caso. Mas a última medida é a suspensão do poder familiar. Agora, doutora, deixa eu fazer uma pergunta, assim, talvez um pouco extremada, mas eu acho que importante. Porque a gente, por exemplo, eu sou pastor, trabalho com famílias exatamente, e eu lido com isso todos os dias, o dia todo. Em que casos, ou em quais casos, que um dos genitores pode ser privado de estar ali com o filho? Existem essas previsões legais? Existe. Essa vai detectar esse tipo de situação, Sérgio, durante o curso do processo e das provas que são juntadas. O menor, ele apresenta vários sintomas quando ele é alienado. Então, ele repudia o alienador, o genitor alienado, ele é agressivo, ele pode também tentar até suicídio, ele agride o alienado, ele pode cometer atos contra a própria vida. Nesses casos, comprovando-se judicialmente, o genitor alienador é suspenso da sua autoridade parental. E, assim, isso é aquele que pratica alienação. Aquele que pratica. Agora, quando que ele pode ser assim, privado do outro? Quando é numa situação de risco, isso tudo é avaliado também. Situação de risco, A situação de risco é justamente essa não cessação dos atos de alienação, que é aquela doutrinação diária contra o outro. Né, de várias formas. Você vai doutrinando a criança, o seu pai ou a sua mãe não prestam, ou ele faz várias formas e a criança absorve, ela acredita que aquilo é real e ela é conduzida pela doutrinação daquele genitor que aliena. Ou seja, ele vai seguindo os passos que o alienador dita. É como, numa linguajar bem popular ali, fala, torna-se uma vaquinha de presépio. Isso. Ele é manipulado. Ele é manipulado. Então, esse menor sofre e faz o alienado sofrer também. E agora, doutora, eu pergunto para a senhora,
No caso da observância ali de que há esses indícios dessa alienação, mas nenhum genitor, nem o outro, nem o que está cometendo, nem o que está sofrendo, eles dão prosseguimento a isso, mas observa-se pela criança. Quais são os indícios que a criança já mostra? Já citou alguns, mas eu gostaria que a senhora ampliasse isso um pouquinho para a gente. E o que fazer, por exemplo, quem está de fora? Se é possível tomar alguma atitude. Sim. A criança, ela fica agressiva, ela não quer contato com o genitor alienado, nem com seus familiares. Ela tem uma imagem totalmente errada da pessoa e ela expõe, verbaliza isso. Qualquer pessoa da família que verifique esses atos de alienação, ela pode ir até o Ministério Público, tá, e fazer uma representação. Pode ir também diretamente ao juiz. Então, o juiz pode, de ofício ou provocado, instaurar uma ação de alienação parental e dentro dessa ação, nós vamos ter todo um processo de estudo psicossocial e toda a verificação realmente se esse ato ocorre e se já existem sequelas, tanto no menor quanto no genitor alienado. E se essa ação, por exemplo, parte de alguém que toma partido, alguém faccioso a essa ocorrência, por exemplo, a sogra, ou os pais, né, de um ou de outro, que querem intervir, olha, eu vou entrar com isso aqui porque eu estou vendo, mas na verdade ela está sendo... Isso tudo, o processo pode apontar ali a razão ou não dentro Pode disso? Não, o processo irá apontar a razão. Inclusive, Sérgio, as vítimas, além dos outros familiares serem também alienadores, eles podem ser vítimas também. Um avô, uma avó pode ser uma vítima de alienação. Então, ele tem o direito de ingressar na justiça para ter aquela visitação regular ali do seu neto, né? E apontar ali uma alienação parental. Porque alienação parental não tem que ser só contra o outro genitor, pode ser contra um familiar. Muito recorrente os avós também. Agora, doutora, uma outra pergunta que eu penso aqui. No caso aí da guarda compartilhada, a guarda compartilhada, ela favorece essa alienação parental ou ela chegou para minimizar esses efeitos aí dessa separação e até evitar um pouco dessa alienação parental? Tá. A guarda compartilhada, ela veio no intuito de minimizar, né, essa alienação parental, justamente para conferir a ambos os genitores uma igual convivência com aquele menor. Muitos confundem, Sérgio, guarda compartilhada com guarda alternada. Os pais pensam que a criança vai passar tantos dias com um, tantos dias com outro por mês. Não é isso. O que é uma guarda compartilhada? É os dois, de forma em conjunto, criar aquele filho. É o que deveria ser sem imposição legal, né? Mas eu te confesso que eu não sou muito a favor da guarda compartilhada em todos os casos. Por que eu não sou a favor? Eu também. Para existir a guarda compartilhada, tem que existir um consenso entre os genitores, tem que existir um diálogo, tem que existir uma relação amistosa. Então, vamos pensar... E no caso das separações, essa é a menor parte. Né? Essa é a menor parte. Então, como que vai existir um diálogo, uma convivência amistosa entre casais que não se falam, entendeu? Que estão brigando por causa da casa, brigando por causa de carro, brigando por causa de dinheiro. Isso. Então, eu só aponto nos meus processos guarda compartilhada quando realmente existe possibilidade. Senão, eu sou favorável à guarda unilateral e a visitação do outro genitor de forma mais livre e ampla possível. Né? Então, essa é a minha opinião. A tentativa da lei foi minimizar, mas infelizmente ela não minimiza os efeitos da alienação parental. É muito difícil, porque Sérgio, aí combater... Independe até da lei, não é? Independe da lei. É muito difícil combater a alienação parental. É muito importante que haja uma conscientização da sociedade, que haja, assim, palestras sobre o assunto, porque isso parte de uma educação familiar. Porque a alienação, ela ocorre dentro do seio familiar. O juiz, ele não está dentro da família para ele estar ali combatendo. Quando o assunto chega ao Poder Judiciário, a situação já está muito grave, o menor já está com muita sequela. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.